vocês têm auxiliares domésticos em casa? As pessoas têm. Vocês já perguntaram para elas onde elas moram? Não, nunca perguntei. Vocês já perguntaram para ela como é que é viver ou morrer nos bairros onde ela mora? Que muitas vezes elas acordam e tem um corpo estendido no meio da rua? Ela falou, não, nunca me preocupei de perguntar. A sociedade brasileira tem uma história de violência. Eu sustentei um estudo que eu realizei há muitos anos atrás, que é possível escrever a história do Brasil como uma história social da violência. É claro que a violência não preenche todo o significado do que é viver nessa sociedade, não é? Nós, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado, vamos dizer assim, trágico, não é? É uma sociedade também de muita solidariedade, de cooperação, de alegria, de festas, não é? Então a gente não pode achar que o traço que nos singulariza é a violência. A violência é um traço marcante, não é? Quer dizer, o que nós temos que prestar atenção é tentar entender essa ambiguidade, né? Que você acena por um lado para uma solidariedade, para uma cooperação em alguns momentos de comoção nacional, e ao mesmo tempo você lida com as divergências, com as, vamos dizer, com os conflitos, etc., com a mais regular violência. Acho que a gente precisaria fazer uma observação aqui importante, quando se fala em violência, o que nós estamos querendo entender com isso, né? Cada vez mais os antropólogos, sociólogos, cientistas sociais, historiadores, têm mostrado que violência é um conceito, vamos dizer, com muitas significações, não é? Não existe um conceito, vamos dizer, universal que dê conta de todos os atos percebidos socialmente como violentos. Então, por exemplo, quando eu falo em violência, eu sempre fico perguntando de que violência você está falando. Uma coisa são vamos dizer, essas violências que ocorrem no mundo do crime, o chamado mundo da delinquência, não é? Os homicídios, as agressões que envolvem a integridade da pessoa, a integridade física da pessoa, a sua integridade moral, a sua integridade psíquica, a sua identidade, não é? Outra coisa são muitas vezes formas muito sutis de violência, que são violências simbólicas, né? Que acontece dentro de casa, nos ambientes de trabalho, e que muitas vezes são objetos de piadas, são objetos de comentários, vamos dizer assim, à margem, vamos dizer assim, do dia a dia, e outros que são muito mais sutis. Então, por exemplo, você está num ambiente, alguém vem servir café, serve primeiro os homens, depois servem as mulheres, ou algo do gênero, não é? Então, eu diria que a gente precisa sempre pensar que nós estamos lidando com uma sociedade que pratica violência de diferentes modos, né? E, portanto, pensar a sociedade violenta é pensar esse enraizamento da violência não só como um meio de resolução de conflitos, né? Mas também nas suas linguagens, nas suas expressões. Eu acho que a gente pode construir essa história social desde a colônia até hoje, apesar das mudanças de significados, né? Então, por exemplo, as crianças e as mulheres sempre foram tratadas com muita violência dentro de casa, né? Só que, só recentemente, é que a violência contra crianças e contra as mulheres dentro de casa se tornou um problema público, de conhecimento e reconhecimento público, né? Até muito recentemente era da esfera privada, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios para nós, pesquisadores, trabalhamos com esses temas, é tentar entender esse enraizamento social. Há muitos anos atrás, o Guilherme Oddoni e o Paulo Sérgio Pinheiro trabalhavam com um conceito chamado o autoritarismo socialmente implantado. Por que se falava isso? Porque a gente imaginava que o autoritarismo era só do Estado. E esse autoritarismo se manifestava como repressão indiscriminada, violência contra a dissidência política nos períodos de chamada exceção política, né? Então, durante as ditaduras militares, né? E quando os regimes, vamos dizer, recuperavam a sua normalidade democrática ou recuperavam o seu Estado de Direito, a tendência seria para uma pacificação geral da sociedade. O que nós vimos na transição da última ditadura militar para a nossa sociedade?
é que nós avançamos muito do ponto de vista das conquistas sociais, das instituições democráticas, etc., participação, representação, reconhecimento de direitos, tudo. Porém, lidamos com a violência como se a violência fosse um dado normal das relações sociais. E a violência, eu acho que é alguma coisa que precisa ser bem pensada, é algo que nos divide. E se é algo que nos divide, é algo que acentua as desigualdades sociais. Então nós temos que problematizar a violência também por esse efeito político. Quer dizer, lutar contra a violência, lutar pelos direitos humanos, como uma política geral de proteção dos direitos de todos, é lutar pela redução das desigualdades. Você não pode ter uma polícia que protege brancos de classe média e uma polícia que lida com a repressão quando tem jovens negros na periferia. Quer dizer, esse tipo de concepção de que a violência nos divide, na verdade, ela acentua esse funcionamento das instituições de modo desigual. Como eu havia sugerido, você tem uma história social, E aqui, essa história, ela implica em pensar que alguns têm direito a conviver socialmente e outros, por terem cometido crimes ou por terem adotado certas formas de comportamento, devem ser moralmente excluídos da convivência. Então, com esses que estão, vamos dizer, condenados a ser excluídos moralmente da sociedade, você pode dispor do corpo, você pode maltratá-los, você pode humilhá-los e você pode eliminar a própria vida dessas pessoas. Isso está mais ou menos no imaginário coletivo. Quando você conversa com pessoas, às vezes você mas o fulano cometeu um crime bárbaro, tá certo? Você vê, por exemplo, sobretudo desses grandes acontecimentos, das rebeliões, das prisões, que são reprimidas com muita violência, e mesmo quando há, por exemplo, conflitos entre as facções, você vê que não tem uma economia moral dessa violência, você não tem interditos morais. Você não diz assim, por exemplo, nós vamos dizer, limitar a ação, vamos dizer, a agredir ou, eventualmente, se há mortes, as mortes permaneçam nesse limite. O que nós estamos vendo? Decapitação. Nós estamos vendo atos assim, vamos dizer, que seriam inimagináveis em sociedades modernas, não é? Então, eu diria que assim, nós estamos vindo num histórico. Se você olhar, por exemplo, eu estudei o sistema penitenciário paulista, e o sistema penitenciário paulista, ele veio, ele tinha, se você pegasse, por exemplo, o século XIX, você teve uma desorganização imensa nas cadeias públicas, etc., e os governos resolveram criar um sistema moderno chamado penitenciário do Estado. Quando você olha os documentos, você lê os relatos, até um filme sobre a penitenciária em 1928, é um projeto absolutamente moderno. É incrível, ele é Foucaultiano, todo assim, cada um no seu lugar, tudo é regulamentado, os horários, o trabalho. É um projeto, vamos dizer assim, disciplinar, que aparentemente não deu certo. Na década de 50 nós temos a famosa rebelião da Ilha Anchieta, em 52. Então se descobriu que o sistema não estava funcionando, você já tinha superpopulação de presos. O governo Jânio Quadros, de 55 a 59, elabora um plano diretor. Esse plano diretor era para criar penitenciárias no interior do estado. É esse plano diretor que vem sendo seguido até hoje. E você tem um ciclo. O ciclo é sempre esse. Você cria novas penitenciárias, aí você tem superpopulação, degradação das condições, a revolta dos presos contra as condições internas, demolição, destruição das instalações, aí se descobre que está faltando vaga no sistema. Aí começa o ciclo outra vez, constrói, Então, o que nós temos percebido, que são dados mais recentes, vamos dizer, dos anos 2000 para cá, final dos anos 90, na verdade, é que essas rebeliões estão se tornando cada vez mais violentas, muito violentas. E estão se espalhando pelo país inteiro. Então, esses fenômenos não são recentes. Então, o recurso à violência é como se fosse um recurso primeiro, e como se ele fosse legítimo. Então, eu acho que é isso que nós temos que tentar entender. É entender as raízes dessa violência e tentar lidar com ela. É claro que não é uma solução que você possa dizer nós vamos
resolver isso, talvez seja um problema para gerações, né? Mas é preciso começar. Então, eu entendo que nós temos um histórico. Se você fizer, é um histórico que um pesquisador do Rio, Michel Miss, chama de acumulação social da violência. É uma acumulação. Você vai vendo que a cada vamos dizer, acontecimento, você tem mais mortos, você tem a mesmice das políticas, né? Então, eu entendo que o nosso cenário é um cenário de agravamento, né? É um cenário em que, em princípio, se nada for feito de uma maneira convincente, tanto do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista, sobretudo, do Estado, nós vamos ter... Eu não duvido, por exemplo, que o timing entre uma rebelião e outra vai diminuir. E eu também não duvido que isso não vai cada vez mais se espalhar pelo resto do Brasil, onde as condições carcerárias são cada vez piores. Ora, eu, em princípio, por esses anos todos específicos, estou convencido que esse ciclo de vingança, como a gente chama, ele mais agrava a violência do que contém a violência, não é? Então você tem, por exemplo, o policial. Veja, hoje quando você vai conversar com a cúpula do sistema policial, todos eles são muito afinados com o Estado de Direito, acham que a polícia não pode intervir violentamente, que embora a polícia seja autorizada a usar da força, mas ela tem que usar da força moderadamente, em circunstâncias muito delimitadas. Você conversa com o problema é que essas orientações da cúpula não chegam à base. Na base, os policiais continuam sendo formados pela ideia de que eles estão numa guerra e nessa guerra o inimigo tem que ser eliminado e, portanto, isso é legítimo, não é? E muitas vezes agem assim na suposição de que esse seja a vontade coletiva. É como se dissesse assim, olha, todo mundo pensa assim e nós estamos, na verdade, agindo de conformidade com a percepção coletiva, a vontade coletiva. O que eu acho que é um equívoco, não é? Ainda que você tenha correntes de opinião, que você tenha setores em todas as classes sociais que achem que bandido bom é bandido morto, como se frequentemente... A grande maioria da sociedade brasileira não é favorável a isso. Até porque, não é, a maior parte desses presos que estão no sistema penitenciário hoje provém de famílias de baixa renda que têm um histórico de vida muito acidentado, não é? Com desemprego, violência doméstica, muitas vezes com, vamos dizer, jovens que muito cedo começam a construir uma carreira na delinquência. As famílias têm que lidar com isso, elas não sabem como lidar. Então, esses que estão muitas vezes nas cadeias são filhos de trabalhadores de baixa renda. Não é? Quantos de nós não conhecem famílias que têm 3, 4, 5 filhos, todos trabalhadores, que a duras penas estudaram e tem um e, infelizmente, derivou, como se diz, para o mundo do crime, para o mundo da violência, não é? No entanto, nós somos uma sociedade que não temos nenhuma solidariedade com a dor dessas famílias. Essas famílias que não tiveram as mesmas condições para criar seus filhos em condições de não serem atraídos, por exemplo, pelo tráfico de drogas ou por outras modalidades de ação criminal, não é? Então, há um problema que é a autoridade se sentir que ela está à frente do entendimento dos cidadãos, quando é um equívoco, né? Na verdade, são poucos que pensam assim. Se você for olhar, a maioria das pessoas, ainda que elas acham que tem que ter medidas mais rigorosas, que a lei tem que funcionar, etc., esse tipo de matança, esse tipo de atitudes violentas, a invasão, por exemplo, da polícia nas prisões comuns, por exemplo, essas brigas entre as facções que matam, a maioria das pessoas é um limite. Isso não é aceitável, né? Não é aceitável conviver com isso. Então, eu diria para você o seguinte, nós temos que combater esse tipo de mentalidade, tanto do ponto de vista da sociedade em geral, mas também do ponto de vista da formação daqueles encarregados de proteger os cidadãos. Quer dizer, a formação do policial não pode ser uma formação de dizer para ele que ele está numa guerra e que, portanto, ele deve enfrentar a guerra matando o inimigo. Isso tem que ser enfrentado, tem que ser questionado, não é? E acho que tem várias outras coisas que precisam ser questionadas, quer dizer, o acesso às armas, não é? Eu acho que o Brasil é uma sociedade que, embora tenha havido
melhoras do ponto de vista da lei do desarmamento para cá, eu acho que ainda há falhas e é preciso aprimorar isso. Nós sabemos que o acesso às armas potencializa desfechos violentos com mortes e, portanto, desfechos fatais, não é? Então, dificultar o acesso às armas reduz a possibilidade desses desfechos, não é? E reduz também a possibilidade do policial dizer, olha, eu estou numa selva, estou lidando com pessoas que não são civilizadas e, portanto, eu estou pondo ordem nessa sociedade. O mais grave é que não é só a mentalidade de policiais. Você vai ver também que muitas autoridades pensam assim, você vai encontrar políticos em vários partidos que pensam assim, e você vai encontrar magistrados que, infelizmente, também pensam assim. Né? Eu, uma vez entrevistando um magistrado, com todo o respeito que eu tenho por essas... E ele me disse, olha, essas pessoas não entraram no processo civilizatório. Tem um ciclo, ele disse para mim assim, um ciclo natural, que é a evolução da sociedade, vai pôr em algum momento essa gente para dentro da civilização. Mas enquanto elas não entrarem, a barbárie vai dominar. Né? Então, esse tipo de mentalidade dicotômica, né? Uns têm direito, outros não têm, uns são civilizados, outros são bárbaros, né? E sobretudo quando você identifica isso com determinados grupos, pobres, negros, imigrantes nordestinos, etc., mulheres, né? Quando você identifica isso com os grupos, você os criminaliza e os torna alvo preferencial de desfechos violentos nos conflitos. Então, romper com esse ciclo, né? Cortar essas conexões é tarefa que é uma tarefa nós como pesquisadores de divulgar os resultados das nossas pesquisas, é uma tarefa também dos educadores que têm que estar preparados para lidar com isso, é uma tarefa do Estado. Tá certo? O Estado não pode fomentar a violência. O Estado tem que conter a violência. Né? Todos nós aqui trabalhamos muito com direitos humanos, falamos que tem duas fontes de graves violações de direitos humanos. Né? Uma delas é o fato de que você tem vamos dizer, uma violência endêmica na sociedade por razões as mais diversas. Né? Envolve disputas em torno de territórios, disputas em torno de controle de atividades ilegais e assim por diante. Não é? E, claro, disputas domésticas em torno de quem deve dominar o controle da casa ou coisa parecida. A segunda fonte é a omissão do Estado. O Estado é responsável de duas maneiras, ou quando ele se omite, não é? Ou quando ele fomenta essas políticas de vingança. Não é? Então, é preciso uma política consistente de curto, médio e longo prazo, para criar um outro entendimento desses problemas e outro conjunto de ações capazes de você, pelo menos num espaço de tempo razoável, reduzir desfechos violentos para conflitos que muitas vezes são legítimos, são naturais, esperados em sociedades como a nossa. Que eu acho que permanece uma cisão aqui no debate entre lei e ordem e proteção de direitos humanos. Durante muitos anos, nós pesquisadores, que também somos, de certo modo, militantes, porque essa é uma área que é muito difícil você fazer pesquisa no gabinete e ficar quieto. Né? Quer dizer, todos nós, de alguma maneira, seja como participantes da opinião pública, da formação da vontade coletiva, né? Seja porque muitos de nós somos envolvidos em organizações da sociedade civil, né? Nós procuramos, no início, nós tínhamos uma profunda dificuldade de lidar com lei e ordem. Né? Nós tínhamos uma concepção muito clara de direitos humanos proteger os direitos do cidadão, inclusive os direitos de quem havia sido imputado algum crime e estava respondendo na justiça. Né? E a gente não queria lidar nem com polícia, e nem com polícia para nós era repressão. Né? E aqueles que defendiam lei e ordem nos ridicularizavam dizendo que direitos humanos eram direitos para bandidos. Né? Ao longo vamos dizer, de mais de 2 décadas, né, com o desenvolvimento da pesquisa, a divulgação de resultados de pesquisa, com a necessidade permanente de sociedades, né, cada vez mais contribuírem para modificar as políticas, as diretrizes, etc.,
começou um diálogo com setores, vamos dizer assim, mais avançados e progressistas das polícias, né? E com isso a gente começou a tentar fazer uma coisa que eu acho muito importante, ou seja, não há uma política de direitos humanos eficaz que não lide com problemas de lei e ordem. Ora, lei e ordem não pode se contrapor a direitos humanos. Então, vamos dizer, essa equação é uma equação que ainda não foi satisfatoriamente feita, né? Quer dizer, nós temos sim que lidar com o problema de que o crime, nós temos que lidar com as leis penais, etc, etc, só que não podemos lidar arbitrariamente com isso, né? Então temos que fazer essa ponte entre direitos humanos e lei e ordem e direitos humanos. Essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte: no Brasil, tradicionalmente se confunde prevenção com repressão. Prevenção é ter polícia na rua. Prevenção é ter polícia que intervém nos espaços públicos, intervém nas habitações populares, que está, vamos dizer, acompanhando, não é? Isso não é prevenção, isso é repressão, né? No mundo inteiro, a tendência é por políticas preventivas. O que são políticas preventivas? São políticas de proteção, sobretudo de crianças e adolescentes, para evitar que uma parte dessas crianças e adolescentes, né, possam derivar para o mundo do crime e da violência, né? Vamos dizer, um certo tipo de concepção que está muito presente, por exemplo, na área de saúde pública, né? Então, por exemplo, todo mundo está sujeito a epidemias, né? Ora, se você, por exemplo, tem uma política constante de vacinação da população, você sabe que de uma população, provavelmente 5% vai ser contaminada, né? Desses 5%, talvez, vamos dizer, 80% desses 5%, ou 90% desses 5%, vai ser tratado de uma maneira ambulatorial, numa clínica, com medicamentos adequados, com tratamento, com assistência e assim por diante. Quer dizer, vamos dizer, 5% que sobram, para esses você precisa de tratamento hospitalar, internação, eventualmente uma cirurgia ou coisa parecida. Eu defendo que a política de segurança tinha que raciocinar nos mesmos termos. Quer dizer, nós temos que ter políticas, primeiro, de prevenção, que a maioria das pessoas pudessem lidar com seus conflitos sem necessariamente agredir o direito dos outros e sem necessariamente agredir a sua integridade física, moral e assim por diante. Com aqueles que nós não conseguimos fazer, nós vamos ter políticas diferenciadas. Uma coisa é você ter, por exemplo, conflito doméstico em que uma mulher, uma criança é vitimizada, né? Outra coisa é você ser vítima, por exemplo, de um roubo nas ruas, né? Então, não pode ser a mesma política. Você tem que ter políticas diferenciadas, com alcances diferenciados, com acompanhamentos diferenciados, né? Significa que você teria que ter aí, entre aspas, o chamado tratamento ambulatorial, né? E você colocaria na prisão uma quantidade muito pequena de pessoas que construiu uma trajetória de uma tal maneira no mundo do crime que ela tem dificuldade de viver em liberdade, pelo menos por um certo período de tempo. A prisão também não pode ser a casa definitiva, não é? A prisão tem que ser alguma coisa temporária, mas para isso as prisões precisam mudar a sua filosofia. Elas precisam ser outra coisa, elas não podem ser esse agregado, esse depósito de pessoas e esse espaço de competição e de crime, tá certo? Então eu acho que nós temos que inventar políticas preventivas, né? Temos que nos espelhar um pouco em experiências internacionais. É claro que no mundo inteiro não se sabe muito bem exatamente o que dá certo e o que não dá, né? A minha colega Nancy Cardia fez um estudo, fez um balanço das experiências mundiais de prevenção e ninguém sabe muito bem o que efetivamente funciona e o que não funciona, não é? Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm estudos longitudinais de décadas. E uma coisa que se percebeu muito é que o tratamento, a relação entre a mãe e seus filhos nos 2 primeiros anos da vida é crucial para a trajetória, a sequência dessas crianças. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que nós temos mães muito jovens, né? Muitas vezes com partos em períodos muito curtos. Então, precisa ter políticas de acompanhamento, de proteção, de assistência, né? Que dê a essas mães as condições para que elas possam cuidar dos seus filhos, né? Nós fizemos um projeto aqui no Núcleo, está documentado, já tem livros publicados, né? É uma experiência internacional e isto
indica sinais de que essa experiência é uma experiência que pode dar certo. O problema é sempre a escala desses programas, mas eu acho que tem que começar. Eu acho que a gente tem que cortar essa ideia de que aqui no Brasil prevenção se confunde com repressão. Eu acho que governos diferentes tendem a ter proposições, vamos dizer, mais adequadas ou menos adequadas, né? Quando eu fiz um estudo sobre o governo federal, nos últimos, vamos dizer, desde o governo Fernando Henrique Cardoso para cá, e eu percebi assim, tanto o governo Fernando Henrique Cardoso quanto o governo Lula foram muito pródigos em produzir planos nacionais de segurança excelentes, sabe, do ponto de vista da sua complexidade, do ponto de vista das conexões institucionais, do ponto de vista de... era muito claro, por exemplo, todos eles, assim, quais eram os objetivos a serem alcançados, quais eram as ações, como é que essas ações iam ser implementadas através de planos de ação, de metas, não é? Havia toda uma discussão sobre a relação entre o governo federal com os governos estaduais, não é? Eram planos muito bons. Infelizmente não foram implementados, ou foram parcialmente implementados, né? A minha tese é de que esses governos, sobretudo mais comprometidos com direitos humanos, mais comprometidos com uma sociedade mais justa, igualitária, baseada em direitos humanos, baseada em democracia, em justiça, eles tendem a ter uma capacidade de vamos dizer, propositiva muito elevada e uma capacidade de implementação muito baixa, né? Por várias razões, porque aí passa pelo universo da política e nós sabemos o que é política nesse país, né? A gente está vendo o que está acontecendo no país inteiro, essa fragmentação, não é? Regional, local, não é? Então, eu diria o seguinte, agora, no limite, nos momentos de crise, todos eles caem na mesma resposta. Mais força policial, mais armamentos, mais modernização do equipamento de contenção de coisas e expansão da oferta de vaga no sistema penitenciário, né? Então, eu acho o seguinte, quer dizer, nessas horas, tanto faz você ser um governo de direita, de centro, centro-esquerda ou de esquerda, eles acabam todos caindo no mesmo diapasão, né? Por quê? Porque, na verdade, ao longo do tempo, não se consegue romper com esse ciclo de violência, né? Com esse ciclo de violência, o crime cresce, mais repressão, mais endurecimento das penas, mais gente nas prisões, mais superpopulação, mais rebeliões. Esse ciclo vai se desenvolvendo. Então, eu acho que, vamos dizer assim, os partidos mais comprometidos, vamos dizer, com a política de direitos humanos, de justiça social, eles têm boas ideias, mas a capacidade política de implementação ainda é muito limitada. Talvez seja um processo, né? A gente tem muita ideia de que a democracia é uma coisa que se instaura e acontece. E a democracia é uma construção, né? Muitas das sociedades hoje que nós admiramos pelas regras de civilidade, de respeito, etc., etc., levaram 100 anos para consolidar uma democracia, né? Agora, eu gostaria de que em algumas, vamos dizer, algumas diretrizes, sobretudo na área de segurança, os avanços fossem mais significativos, né? Não que a gente dissesse, avançamos aqui, mas voltamos 10 anos atrás. Eu me lembro que falar em direitos humanos, isso no período de transição da ditadura para a democracia, foi trágico. Quer dizer, nós éramos identificados como defensores de bandidos, comprometidos com a delinquência, não é? A maioria do cidadão passa fome, etc., etc., e os direitos humanos não vêm aqui para nos proteger. Isso é um equívoco, né? Porque direitos humanos, né, ele pensa a pessoa na sua integridade. Quer dizer, a pessoa precisa tanto de segurança, como ela precisa de trabalho, ela precisa de educação, ela precisa de saúde, ela precisa de habitação, né? Direitos humanos são direitos fundamentais que torna qualquer um igual ao outro, né? Uma sociedade como a sociedade brasileira, que é bastante diferenciada, que é pluralista, que tem múltiplas expressões culturais, sociais, tá certo? Ela não pode ser homogênea, tá certo? No entanto, nós teríamos que ter o seguinte, quer dizer, essa diversidade deve ser
ponto de enriquecimento da nossa vida associativa. Para isso, nós precisamos ter direitos comuns para todos, independentemente das nossas diferenças de classe, poder, riqueza, gênero, geração, não é? Procedência regional. Não é? Mas ele teria que dizer, eu acho que o direito fundamental que deveria nos unir a todos é o direito à vida. A vida é um valor e um princípio básico das democracias. Não é? Quer dizer, independentemente de eu ser homem ou mulher, branco ou negro, tá certo? Rico ou pobre, todos têm que ter igual direito à proteção da vida. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo, num bairro que a taxa de um bairro de classe média, onde a taxa de homicídio é muito baixa. Olha, quando eu atravesso o Rio, a taxa de homicídio é 4, 5, 6, 7 vezes maior do que no meu bairro. O que significa isso? Que eu tenho um direito à vida muito mais preservado do que aquele cidadão que mora do outro lado da cidade. Né? Quer dizer, isto é inconcebível na democracia. Né? Claro, em nenhuma sociedade o direito à vida é exatamente igual. Né? Mas você não pode ter disparidades tamanho. Você não pode dizer que no meu bairro é 0,01 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes e do outro lado é 10 homicídios por 100 mil habitantes. Mas é uma desproporção enorme. Né? Então, isso precisa ser colocado. Nós precisaríamos ter uma consciência de que a vida tem que ser protegida de todos os modos. Né? O que significa dizer o seguinte, inclusive daqueles que estão presos. Quando as pessoas estão presas, elas estão sendo tuteladas pelo Estado. O Estado é responsável pela vida dessas pessoas, independentemente do que as pessoas cometeram. Não é? Quer dizer, eu posso não ter nenhuma simpatia por um criminoso que cometeu um ato muito grave, um estupro, uma morte, não é? Mas isso não me autoriza a uma política de extermínio. Não é? Ou uma política, como se falamos inspirados no Foucault, na biopolítica, de deixar morrer, para que outros vivam. Não é? Então, eu acho que essa questão tem que ser colocada. Nós temos que ter, no fundo, nós temos que ter um pouco de solidariedade com a dor do outro, ainda que a dor do outro tenha pouco impacto, propriamente dizendo. Por exemplo, deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, eu posso também ser vítima de um grave ataque à minha integridade física, mas a probabilidade é muito menor. Não é? Eu preciso ser solidário com a dor do outro, porque a probabilidade do outro é muito maior. Não é? Ainda que a minha seja menor, isso não significa que a dor do outro não diga respeito à minha vida. Não é? Eu me lembro quando houve um crime muito grave aqui em São Paulo, há muitos anos atrás, aquele do Bar Bodega, e eu tinha pessoas conhecidas que moravam neste bairro onde o caso aconteceu, e eu perguntava para essas pessoas, vocês têm auxiliares domésticos em casa? As pessoas têm. Vocês já perguntaram para elas onde elas moram? Não, nunca perguntei. Vocês já perguntaram para ela como é que é viver ou morrer nos bairros onde ela mora? Que muitas vezes elas acordam e tem um corpo estendido no meio da rua? Ela falou, não, nunca me preocupei de perguntar. Então, isto revela um pouco do nosso, vamos dizer, modo de viver. Né? É um individualismo exacerbado que não faz com que eu sinto que, para eu ter paz, eu preciso entender que os outros também têm que ter paz.